Oi, gente! Nós estamos no dia 7 do nosso desafio. E hoje nós vamos falar sobre, vou mostrar para vocês, perseverança. E uma frase que eu acho muito legal é que vence quem não desiste. Como é que tá você? Você tem desistido? Ou você tem perseverado? Então, perseverança é a qualidade daquele que persiste, daquela pessoa que é constante em suas ações, que não fica vivendo de condições, certo? São pessoas que não desistem diante da primeira dificuldade, ou que não desistem diante de dificuldades. E é assim que nós devemos ser. Eu estou olhando aqui para o livro para trazer para vocês, né? Todas as coisas interessantes que tem nele. Então, assim, a gente sabe que todos nós enfrentamos várias adversidades na nossa rotina, mas isso não deve ser suficiente para fazer a gente desistir. Claro que a gente não precisa ser obcecado pelas coisas, a gente precisa ter a maturidade de entender quando a gente realmente está desistindo, porque é necessário que aquilo já não faz mais sentido em nossa vida, né? Ou porque a gente está achando que é difícil e a gente resolve ir pelo mais prático, né? Então, vamos aí persistir atrás do que a gente realmente deseja, não desistir. Então, gente, a gente precisa colocar metas que podem ser alcançadas. Não adianta também a gente colocar metas inalcançáveis, porque aí a gente vai desistir, a gente não vai perseverar, né? E assim, o que eu falo? Quando você tem um sonho, por exemplo, um exemplo. Eu tenho o sonho de ser juíza. Mas eu não tenho condição de fazer uma faculdade de direito. Mas eu quero passar, eu quero ser concursada, eu quero passar no concurso. Então, vamos dividir em pequenas metas? Como é que eu vou fazer para fazer o curso de direito? Tá. Hoje eu tenho condição de comprar uma apostila? Tenho. Então, será que dá para eu arrumar um emprego que eu trabalhe menos ou tentar um concurso que eu não precise estudar tanto quanto o concurso para magistratura? Tenho. Então, tá. Vou comprar apostila, vou estudar, por exemplo, esse concurso. Ou então, arrumar um emprego, né? Não sei, ou fazer algo, ou empreender em alguma coisa. Vou fazer aquilo ali. Na hora que eu vou estar ganhando o meu dinheiro, tá? Vou fazer um vestibular para a faculdade de Direito, passar no vestibular. Depois que eu passar no vestibular, vou estudar para o AB, estudei para o AB, vou começar a estudar para o concurso. Só que a gente, da magistratura, e a gente o quê? Divide em pequenas metas. A gente primeiro pensa, como eu vou fazer para conseguir o dinheiro para pagar minha faculdade, ou para pagar o material da minha faculdade, caso você passe numa federal. Então, divida em pequenas metas, para você alcançar seu objetivo lá, para que aqui no meio você não desista. É claro que se a coisa deixar de fazer sentido para você, aí sim, né? Ok, mas não que você desista porque você não quer perseverar, você realmente não quer chegar ali até onde você realmente quer estar, você precisa estar, certo? A Bíblia, ela nos fala, assim, diversas histórias, nos conta diversas histórias de pessoas que perseveraram até o fim. E, para mim, uma das mais lindas é a história de Ana, né? Compensa muito vocês lerem, quem não leu, leia a história de Ana, fica lá em 1 Samuel, estou aqui olhando, conferindo. E Ana era estéril, vocês sabem que Ana é estéril, né? É uma história muito famosa. Só que Ana, ela não deixou que essas condições prejudicassem o relacionamento dela com Deus e nem essa fé dela de ter um filho. E ela foi insistindo para Deus, né? Mesmo sendo constantemente humilhada por Eucana, mesmo assim, ela estava ali, sempre ali, né? Ela já foi repreendida por Eli, quando ela estava ali orando aos prantos no templo, e mesmo assim ela não desistiu, ela não desistiu porque ela viu outras pessoas dizendo que ela não poderia, né? Ela confiou no Deus dela, então ela perseverou, e assim, a fé de Ana estava fundamentada
né? Aquele amor a Deus, a sua fé estava fundamentada naquilo, e ela não desistiu, ela perseverou, até que um dia ela teve ali o filho dela. Então, para ela, aquilo ainda fazia sentido, ela perseverou porque ainda fazia sentido, certo? Então, assim, quantas vezes nós desistimos do nosso primeiro obstáculo? Isso é muito comum, né? Então, vamos fazer um compromisso aqui de parar de desistir nos obstáculos? Inclusive, você já parou para pensar na quantidade de pessoas que têm desistido até de viver? E o desistir de viver, gente, não é só o suicídio, não. O desistir de viver é você não ter mais sonhos, não ter mais expectativa, você ser aquela pessoa que vive dormindo ou que vive só assistindo televisão. Você não tem mais aquela alegria de viver, certo? Então, você não pode esquecer de você mesma, né? Não pode desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos. Você precisa persistir, mesmo diante da dificuldade. Você precisa enfrentar as dificuldades, certo? Enfrentar todos os gigantes que a sua vida coloca aí no seu caminho. E é isso, né? Toda a nossa vida é questão de persistência, é questão de fé. A gente não tem que ficar desistindo de tudo. Não se comprometa a parar de desistir. Você imagina aí se Deus tivesse desistido de nós, pecadores? Lá quando Adão, né? Adão e Eva comeram a maçã. Já pensou se Deus tivesse simplesmente desistido de nós? Então, desistir não é a palavra. Nós precisamos perseverar. Se Deus tivesse desistido de nós, ele não tinha mandado seu filho para morrer por nós, né? Seu filho unigênito. Lá em João 3,16 está lá dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então, é tempo de perseverar. Nossa inspiração do dia, eu estou olhando aqui para não esquecer, Mateus 24. Vocês vão ler Mateus 24, tá? E a tarefa, você vai pensar em alguma coisa que vai te ajudar muito se você fizer, mas que você desistiu por algum motivo. Só que você sabe que aquela coisa vai te ajudar muito. Então, você vai fazer, você vai perseverar até conseguir. Eu vou dar um exemplo de mim, para vocês entenderem. Eu tinha dificuldade em falar em público. E aí, o que eu fui fazer? Claro, além de trabalhar o meu emocional, né, para conseguir falar em público, eu enfrentei isso dando aulas, palestras, e aos poucos isso foi virando uma coisa comum a ser feita. Então, eu enfrentei meu medo, eu fui mesmo com vergonha, mesmo que na primeira aula eu embebelhava inteira, mas estava lá, eu persisti até o dia que eu falei, não, hoje eu dou conta, né? Claro que tem dia que a gente trava um pouquinho, é normal de ser humano, é um processo, não é de hoje para amanhã que você vai estar fazendo tá tudo ok, mas você não pode desistir, certo? Vamos combinar? Nada de desistir? A partir de hoje, vamos perseverar. Combinadinho? Um beijo, até a próxima aula.